boa tarde. Neste mês de março, a lei que criou o Marco Legal da Primeira Infância completou 7 anos. A norma traz importantes avanços na proteção aos direitos das crianças brasileiras de até 6 anos de idade, ao estabelecer princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas voltadas a meninos e meninas nessa faixa etária. Eu sou Rafaela Vivas e no Jornal da Justiça de hoje vamos falar sobre os avanços trazidos pelo Marco Legal da Primeira Infância. Mas esse é apenas um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Judiciário mais próximo de comunidades indígenas. Presidente do STF e do CNJ, ministra Rosa Weber, participa de missão em Tabatinga, no Amazonas. Também no Amazonas, Justiça ouve testemunhas de acusação e de defesa do assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira. E ainda começa novo julgamento de Leandro Boldrini, acusado de matar o próprio filho em 2014 no Rio Grande do Sul. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber, já está em Tabatinga, no Amazonas, para participar de uma missão junto a comunidades indígenas do Alto Solimões e do Vale do Javari. O objetivo é aproximar a justiça das populações originárias e reforçar a presença do Estado nesta região, considerada estratégica, com elevada importância para a preservação ambiental. Além de representantes do CNJ e do Tribunal de Justiça do Amazonas, participam da missão o governador do estado e outros representantes do sistema de justiça. Também acompanham a programação organizações indígenas e indigenistas. A missão marcará o lançamento da segunda leva de traduções de cartazes com informações sobre audiências de custódia em 4 línguas indígenas. A Corregedoria Nacional de Justiça abriu reclamação disciplinar contra desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O magistrado está sendo investigado em 2 operações da Polícia Federal. A reportagem é de Evne Araújo. As operações foram deflagradas por ordem do Superior Tribunal de Justiça. Entre os alvos estão o desembargador Cândido Ribeiro e o filho dele, o advogado Ravik Ribeiro. Segundo a decisão da Corregedoria Nacional de Justiça, ambos são suspeitos de atuar na venda de sentenças a traficantes internacionais de drogas. O corregedor ministro Luiz Felipe Salomão apontou suspeita de envolvimento do magistrado em crimes de corrupção ativa, organização criminosa, lavagem de dinheiro e contra o sistema financeiro. Para Salomão, é preciso investigar na esfera administrativa se as acusações têm efetivo reflexo na atuação dele no tribunal. As condutas desrespeitam regras da Constituição Federal, da Lei Orgânica da Magistratura e do próprio Conselho Nacional de Justiça. A Corregedoria pediu ainda que a presidência do STJ repasse em 15 dias as informações de um eventual inquérito criminal, além do compartilhamento de provas quanto às 2 operações em que os suspeitos são investigados. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região também recebeu prazo de 48 horas para informar sobre os pedidos de providências e processos administrativos que envolvem o desembargador. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a pedido da Procuradoria-Geral da República e incluiu políticos da Paraíba no inquérito que apura a autoria intelectual ou investigação dos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. Bom, foram incluídos nas investigações o ex-candidato ao governo Nilvan Ferreira, o deputado federal Gilberto Gomes da Silva, do PL, o deputado estadual Valber Virgolino, também do PL, e a vereadora de João Pessoa, Elza Virgínia, do PP. O ministro também determinou a inclusão de Pamela Bório, suplente de deputado federal, no inquérito que apura os executores materiais dos atos criminosos.
O novo episódio do podcast Supremo na Semana fala do fim da análise dos pedidos de liberdade dos acusados de envolvimento com os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Confira mais detalhes na reportagem de Carolina Chaves. O ministro Alexandre de Moraes encerrou a análise de todos os pedidos de liberdade provisória dos acusados de envolvimento com atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes, em Brasília, no início do ano. Das 1.406 pessoas que foram presas, 294 tiveram um pedido de liberdade negado e vão responder ao processo na prisão. Os outros acusados foram liberados e vão responder ao processo em liberdade com o cumprimento de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. Segundo a consultora jurídica Gisele Reis, a partir de agora começa uma nova etapa nos processos dos atos antidemocráticos. A próxima fase, ela prossegue. E qual é a próxima fase? É a questão da denúncia que foi apresentada. Todos eles já foram, inclusive, notificados para apresentarem as devidas respostas, né, sobre as acusações que foram apresentadas pelo Ministério Público. Então, começa agora uma nova fase, né, que é uma fase processual. Outro assunto que está no Supremo na semana é a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que suspendeu os efeitos de parte da lei das estatais de 2016. O trecho suspenso previa quarentena de 36 meses para nomeação de políticos a cargos de direção em empresas públicas. Quem explica a decisão é a consultora jurídica Gisele Reis. O ministro entendeu, o ministro Ricardo Lewandowski, que essas exigências não guardam, essa exigência de tempo não guarda relação com o que se propõe a legislação, né? Então, ele entende que é possível que se consiga esse profissionalismo e essa eficiência admitindo pessoas que tenham ali atuado, inclusive, dentro dos partidos, na época das eleições. O Supremo Tribunal Federal julga no plenário virtual se estrangeiro aprovado em concurso público para cargo de professor técnico ou cientista em universidades federais tem direito à nomeação e à posse. A repórter Marta Ferreira traz as informações. O caso envolve um iraniano aprovado em concurso público no cargo de professor de informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia catarinense. Após a nomeação, ele foi impedido de tomar posse por ser estrangeiro e ajuizou uma ação na Justiça Federal de Santa Catarina, sustentando que a Constituição assegura que estrangeiros participem de concurso público. O juízo da 2ª Vara Federal de Joinville negou o pedido por entender que, de acordo com o edital do concurso, o acesso de estrangeiros foi limitado aos de nacionalidade portuguesa. A sentença foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e a defesa do professor, então, recorreu ao Supremo. O caso foi levado para julgamento no plenário virtual. O relator é o ministro Edson Fachin, que aceitou o recurso por entender que, no caso concreto, está configurada a situação de flagrante arbitrariedade, o que autoriza a concessão de indenização por danos morais e materiais. Assim, entende que o candidato estrangeiro tem direito líquido e certo à nomeação em concurso público para cargos de professor, técnico e cientista em universidades e instituições federais, salvo se a restrição da nacionalidade estiver expressa no edital com exclusivo objetivo de preservar o interesse público. O tema tem repercussão geral reconhecida. O prazo para encerrar o julgamento é dia 24 de março. A seguir, vamos falar sobre os avanços trazidos pelo Marco Legal da Primeira Infância, que completou 7 anos neste mês. Voltamos já. Este mês, a lei que criou o Marco Legal da Primeira Infância completou 7 anos. A norma foi um avanço na proteção dos direitos das crianças de até 6 anos de idade. Acompanhe mais detalhes com a repórter Carolina Chaves. Os 6 primeiros anos são essenciais para o desenvolvimento de uma pessoa. É o período de construção física e emocional.
E para garantir boas experiências às crianças, foi criado em 2016 o Marco Legal da Primeira Infância. A norma atualiza o Estatuto da Criança e do Adolescente e foca nos primeiros 6 anos de vida das crianças. A lei, considerada inédita no mundo, trouxe algumas inovações para a garantia de direitos fundamentais das crianças. Entre elas está a extensão da licença paternidade por mais 15 dias em alguns casos. O objetivo é fortalecer o vínculo entre pais e filhos e favorecer o compartilhamento dos cuidados do recém-nascido entre mães e pais. Em 2019, o Conselho Nacional de Justiça lançou o Pacto Nacional da Primeira Infância para fortalecer a aplicação da lei e, com isso, conseguiu o apoio de mais de 300 instituições públicas e privadas. Com o pacto lançado pelo CNJ, foi possível a realização de boas práticas e diagnósticos sobre a situação da primeira infância no Brasil. Essa ação do Judiciário permitiu ampliar a rede de proteção, ajudando os magistrados a garantir com prioridade maior efetividade nas decisões envolvendo as crianças. E ainda sobre o Marco Legal da Primeira Infância, a repórter Carolina Chaves conversou com a integrante da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude da OAB do Distrito Federal, a advogada Fernanda Oliveira. Vamos acompanhar. Eu começo perguntando, de modo geral, a gente pode entender que o estabelecimento do Marco Legal da Primeira Infância trouxe avanços. Quais a senhora destacaria? A lei do Marco Legal da Primeira Infância, ela visa, a garantia dos direitos humanos fundamentais da criança. E esse período é um período crucial para o desenvolvimento humano, de 0 a 6 anos. Entre os vários avanços, eu posso destacar um deles, que é o direito a creches e pré-escolas de qualidade, atendimento integral na área de saúde, assistência social, entre outros. Também podemos falar sobre as políticas públicas de mecanismo que atende o governo e vários setores da sociedade civil. E também há uma maior mobilização para conhecer, para as pessoas terem conhecimento dessa lei, da importância do marco, da primeira infância, e para promover uma mudança cultural, para justamente saber dessa valorização desse período, que é tão importante. Agora, doutora Fernanda, apesar desses avanços, da garantia de direitos, às crianças e adolescentes, existe uma diferença, por exemplo, entre a realidade de uma capital e de uma cidade mais afastada? As crianças que com necessidade, então, geográfica, racial, étnica e também com necessidades especiais, tem uma dificuldade ainda maior. Infelizmente, não é atingida a todos, sabe? Não chega, esse atendimento não chega a todos. E aí isso causa uma desigualdade ainda maior, sabe? Infelizmente, elas não têm esse acesso. E como eu falei, crianças em grandes centros têm, Eu gostaria que a senhora citasse alguns desses braços do direito que envolve o direito à criança e ao adolescente, como a consolidação das leis do trabalho e também a lei da empresa cidadã. O que essas leis trazem para o cumprimento do pacto? A lei da empresa cidadã, ela prevê que os pais gozem de uma licença paternidade estendida de até 15 dias. Isso é para que eles possam estar presentes nos primeiros momentos de vida dos seus filhos, ajudar a mãe também, fortalecer esse vínculo, familiar, pai e mãe, e o filho. Com relação ao direito penal, nós podemos citar ali como direito a possibilidade da mãe gestante ou da mãe apenada, ela poder cumprir a sua pena, ao invés da prisão preventiva, de fazer prisão domiciliar também, para poder dar uma melhor atenção, para poder, caso de mãe gestante, ela poder fazer todo o acompanhamento, ter uma gestação mais saudável, mais tranquila. Os filhos, aquelas mães que têm filhos, poder dar mais atenção
as crianças também, né? Como eu falei, esse período de 0 a 6 anos é um período tão crucial, que é onde as crianças vão poder desenvolver a sua personalidade, né? Doutora, recentemente a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que prevê pagamento de um benefício até os 18 anos a órfãos de mulheres vítimas de feminicídio. Traçando um paralelo, a gente pode entender que isso serve para dar apoio e garantir uma rede de proteção ainda maior a essas crianças e adolescentes? Sem dúvida. Essa iniciativa de pagar um benefício para órfãos de mulheres vítimas de feminicídio, ela pode ser vista realmente como uma forma de dar maior apoio e garantir essa rede de proteção mais ampla para criança e adolescente, né, que estão em situação de vulnerabilidade. Doutora Fernanda, o que ainda precisa ser feito? Quais são os desafios para que esse pacto, o marco legal, ele seja ampliado e realmente aplicado a todas as crianças e adolescentes? Apesar de todo o avanço, né, nessa lei, do marco legal da primeira infância, os desafios ainda são grandes. Poderia citar um deles, que seria ampliar o acesso ao serviço de qualidade, né? Também seria diminuir as diferenças regionais, né? Essas desigualdades que eu citei também, promover maior participação da família, porque a família, como está na Constituição, né? A família é a base de toda a sociedade. Então, teríamos que investir mais na família também e reduzir, combater a violência doméstica e o abuso sexual de crianças e adolescentes também. Infelizmente, estamos aí toda hora vendo isso, né, participando na televisão, isso também seria muito importante. Doutora Fernanda, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui na TV Justiça. Obrigada a você. A seguir, o novo julgamento de Leandro Boldrini, acusado de matar o próprio filho em 2014 no Rio Grande do Sul. Os detalhes em instantes, voltamos já já. Começou hoje o novo julgamento de Leandro Boldrini, acusado de matar o próprio filho, Bernardo Boldrini, de 11 anos. Em 2019, Leandro chegou a ser condenado a 33 anos de prisão, mas 2 anos depois, por decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ele teve o júri anulado. A repórter Evne Araújo tem mais informações. Bernardo Boldrini tinha 11 anos quando desapareceu em Três Passos, no Rio Grande do Sul. O caso ocorreu em 2014. O corpo dele foi encontrado 10 dias depois do desaparecimento, enterrado às margens de um rio em uma cidade vizinha. Leandro Boldrini é apontado na denúncia como mentor intelectual do crime. A esposa dele, Graciele Ugolini, também foi denunciada como a executora do assassinato. Em 2019, Leandro Boldrini foi condenado a 33 anos e 8 meses de prisão por homicídio e falsidade ideológica. O tribunal do júri durou 5 dias. Em 2021, no entanto, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acolheu o pedido da defesa e anulou o julgamento sob a alegação de falta de igualdade no tratamento dos réus. A previsão de duração do novo julgamento é de 3 dias. Ao todo, serão ouvidas 10 testemunhas, 5 de acusação e 5 de defesa. O sorteio dos jurados já foi feito. Foram convocadas 50 pessoas, mas apenas 7 vão compor o conselho de sentença. O juiz Fabiano Verli, da Vara de Tabatinga, no Amazonas, vai ouvir hoje as testemunhas de acusação e de defesa no caso do assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira. A audiência deve seguir até a próxima quarta-feira. Bruno Pereira e Dom Phillips foram mortos em junho de 2022, na região do Vale do Javari, que é palco de conflitos que têm se alastrado pela floresta, como tráfico de drogas, roubo de madeira e avanço do garimpo. Entre os suspeitos de matar os dois estão Amarildo da Costa Oliveira, o Pelado, Ozenei da Costa de Oliveira, o Dos Santos, Jefferson da Silva Lima, chamado de Pelado Dadinha. O mandante seria Rubem Dario Vilar, o Colômbia. Todos estão presos. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o magistrado, ao agir com firmeza
para evitar ilegalidades no júri não caracteriza quebra da imparcialidade. Acompanhe os detalhes com Jéssica Castro. O colegiado negou habeas corpus para um homem condenado a 16 anos de prisão pelo crime de homicídio, que alegou que durante a sessão do júri o comportamento do magistrado extrapolou os limites legais na fase de inquirição judicial. O réu foi acusado de ser o mandante da morte de uma pessoa devido à disputa pela exploração do jogo do bicho em Minas Gerais. Segundo a defesa, por meio de comentários enfáticos dirigidos às testemunhas e aos jurados, o magistrado teria procurado reforçar a sua posição pessoal sobre a motivação para o assassinato e a conexão entre o crime e outras mortes ocorridas anteriormente na região. Mas os ministros da quinta turma consideraram precedentes no STJ no sentido de que essa conduta não representa quebra da imparcialidade e demonstra garantia de efetividade para as sessões do júri. O relator do habeas corpus, ministro Ribeiro Dantas, pontuou com base no Código de Processo Penal que o magistrado-presidente não é um mero espectador inerte do julgamento e possui o direito e também o dever de conduzir os procedimentos de forma eficiente e isenta, na busca da verdade real dos fatos, intervindo em casos de abuso, excesso de linguagem ou mediante requerimento de uma das partes. O motorista demitido após ajuizar ação contra a empresa vai receber em dobro pelo período de afastamento. Segundo a decisão da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, a indenização substitutiva, a reintegração, está prevista em lei. A reportagem é de Daniel Vasques. O motorista disse que trabalhou na empresa por pouco mais de 2 anos e que foi dispensado dias depois de notificá-la em uma ação trabalhista em que pediu o pagamento de horas extras. Ele então ingressou com uma segunda ação com pedido de indenização por dano moral e em seguida com uma terceira ação. Nessa última, o empregado alegou que a dispensa foi discriminatória e por isso pediu o pagamento em dobro dos salários durante o período do afastamento ou a reintegração ao emprego. A empresa sustentou que a dispensa fora motivada pelo descumprimento de regras internas, como o preenchimento incorreto dos controles de jornada e a não entrega dos discos de tacógrafo. O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que compreende os estados de Rondônia e do Acre, excluiu a condenação de primeiro grau que havia reconhecido o caráter punitivo da demissão por considerar dúbia a conduta do trabalhador. Para o TRT, embora a dispensa tenha sido discriminatória e reprovável, não haveria justificativa para que ele pedisse primeiro a indenização por dano moral e somente na terceira ação a reintegração ou o pagamento em dobro do período. O relator do recurso de revista do empregado na terceira turma do TST, ministro José Roberto Pimenta, destacou que a Lei 9.029, de 1995, lista apenas algumas modalidades de práticas discriminatórias, como sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar e idade. Porém, o entendimento do TST pode ser estendido a outras formas de discriminação, a depender dos casos concretos examinados. Dessa forma, segundo o relator, a retaliação praticada pela empresa nesses casos constitui não apenas uma forma de punir o empregado, mas também de impedir o exercício do direito de ação e evitar um julgamento que lhe seja favorável e, portanto, impõe a nulidade da dispensa. Os ministros da terceira turma entenderam ainda que, de acordo com a Lei 9.029, de 1995, o rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório dá ao empregado o direito à reparação pelo dano moral e permite que ele escolha entre a reintegração com ressarcimento integral de todo o período de afastamento ou o recebimento em dobro da remuneração desse período. A empresa, então, foi condenada ao pagamento em dobro ao empregado pelo período de afastamento. A decisão foi unânime. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde e excelente semana para todos nós. Até amanhã. Tchau, tchau.